Em Marcos capítulo 10, eu quero ler do 46 ao 52, um texto muito conhecido. Marcos 10, 46 diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quem conhece essa história? Verso 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Nós não temos esperança nenhuma fora da tua presença. E nestes dias, Pai, nós queremos ouvir a tua voz de uma maneira especial. Queremos estar, Senhor, diante de ti. Queremos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso lugar é na tua presença. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Falaremos nesses dias, irmãos, sobre presença. Presença do Pai, presença do Filho e presença do Espírito Santo. Amém? Quem precisa do Pai aqui? Quem precisa do Filho? E quem precisa muito do Espírito Santo? Esse sou eu. Nós precisamos muito do Espírito Santo, talvez mais do que possamos ter a noção. O tanto que nós carecemos da presença dEle nas nossas vidas. Irmãos, eu estou com desejo no meu coração de falar sobre ir mais profundo, de falar de repente resgatar algumas coisas nos nossos relacionamentos, né, entre pai e filho, ir a lugares onde nós já estivemos em outro momento, de repente não acessamos mais com tanta frequência ou com tanta profundidade, e nós cremos que nós temos um Deus que não muda, amém? O nosso Deus não muda. Quem muda então? Se o nosso relacionamento com Deus em um momento ele é firme, ele é consistente, ele é forte, ele é quente, é porque Deus ele está presente na nossa vida, amém? Se o nosso relacionamento em algum momento ele se esfria, vai se apagando, vai mudando, vai murchando, o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou não muda. Então quem mudou foi? Fala eu. Todas as vezes que o nosso relacionamento muda, para melhor ou para pior com Deus, é porque a gente mudou de alguma maneira. Então, quando eu penso isso, quando eu detecto isso, quando eu entendo isso, o que serve é que, para entendimento nosso, é que se eu buscar mais, eu vou ter mais. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que pede, você está aqui? Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E eu creio mesmo que nós temos desejo da presença dEle, e vamos clamar, e buscar, e pedir, e bater na porta, e chamar, até que o Senhor manifeste a vontade dEle, a presença dEle nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Irmãos, o que eu queria dizer com você, eu tenho dito isso de alguma maneira também nos sermões, que é o quê? Deus ele é onipresente, amém? Você sabe o que significa isso? Onipresença é Deus está em todos os lugares.
Deus está em absolutamente todos os lugares. Deus sabe de tudo, porque Ele é onisciente também. Deus conhece todas as coisas. Então, peraí, como que eu vou ter mais a presença de Deus ou menos a presença de Deus se Ele está em todos os lugares? E aí, irmãos, esse texto é um texto que nos ensina muito, de uma maneira literal, sobre fé, sobre estar na presença de Deus, sobre o que pode ocorrer, o poder que há na presença do Senhor, e também nos ensina sobre a nossa caminhada cristã, irmão, porque nós podemos estar, e naquela época muitos estiveram na presença de Jesus e ser curado, e muitos também estiveram na presença de Jesus e não foram curados. Por quê? Porque o que determinava essa cura era a fé, era o desejo, a busca, a confiança, e continua sendo assim até hoje. Eu penso que se você veio à casa de Deus, a uma igreja, é porque você crê que Deus se faz presente, sim ou não? Se você crê, diga sim. Às vezes tem alguém que está crendo pouco, ele ouve o seu sim forte, quem sabe isso mexe com ele. Então nós cremos que a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Amém? Bom, eu creio que a presença do Senhor é real neste lugar. Ela é real também na sua casa. Alguém crê nisso? Ela é real na sua família, ela é real no seu trabalho, ela é real no dia que você está na rua, ela é real no dia que está dando tudo certo na sua vida, e é real também em algum momento de dificuldade. É a presença de Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus tem esse poder. Então, como eu vou ter mais ou como eu vou ter menos? Se Ele está em todos os lugares, isso depende exclusivamente de mim. E o meu desejo de estar na presença de Deus, não só na onipresença, não só aonde Deus está, porque Ele está aqui neste lugar, mas exatamente no lugar que Ele tem preparado para a minha vida. Esse é o lugar onde nós devemos estar. Na presença manifesta de Deus, na presença de um relacionamento íntimo com Deus. E eu espero mesmo, irmão, que a igreja do Senhor, e nós que somos parte dessa igreja, possamos ter a cada dia um relacionamento mais forte, mais intenso, mais íntimo e mais profundo com o nosso Deus e Pai. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, esse texto é um texto que não fala claramente sobre a presença de Deus, mas fala claramente o que ocorre na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus. E nós podemos ler esse texto também como quando nós não temos Jesus, quando nós entramos na presença de Jesus, quando nós acessamos o lugar da presença dEle, ou quando nós ouvimos o chamado dEle e resolvemos seguir as nossas vidas no caminho, na verdade e na vida. Então, essa história conta uma história de um cego. Uma história de um cego que nem sempre foi cego. Uma história de alguém que enxergava e no meio da caminhada se tornou um deficiente físico. Alguém que tinha um problema, alguém que tinha uma enfermidade, uma limitação. E essa enfermidade provavelmente causou muitas outras enfermidades neles. Enfermidades emocionais talvez, coisas como rejeição. Aquele homem vivia mendigando e pedindo esmola. Então ele não era só enfermo físico, ele não tinha só um problema de dinheiro. Ele tinha uma doença, ele tinha escassez, e ele tinha também algumas coisas para resolver com ele mesmo. Mas teve um dia, irmão, que ele ouviu dizer que Jesus estava presente na cidade onde ele estava. Eu vim aqui para dizer, irmão, para aqueles que creem, alguns creem mais, outros creem menos, mas para aqueles que creem, eu vou reforçar. Eu vim aqui te dizer que Jesus está presente na cidade de Praia Grande, Jesus está presente na nação brasileira, Jesus está presente dentro dessa igreja hoje, aqui nesse lugar. E aquele cego, aquele homem, ele ouve dizer que Jesus está ali.
E eu separei, irmão, essa ministração em 5 tópicos aqui. O primeiro eu não falei o tema ainda, né? Já colocou aqui não, né? A série é presença e o tema é a presença que transforma. Você crê que a presença transforma? Você crê que a presença muda tudo? Louvado seja Deus. Então, o primeiro tópico: não deixe Jesus ir embora. Diga para o teu irmão: não deixe Jesus ir embora. A Bíblia está dizendo aqui, versículo 46 e 47. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, estavam indo embora. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava indo embora daquela cidade, mas o que ele pensou? Essa pode ser a oportunidade da minha vida, essa pode ser a oportunidade de tudo ser transformado, essa pode ser a oportunidade de acontecer em mim o que eu estou ouvindo que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Essa pode ser a oportunidade ou o tempo de Deus mudar tudo na minha vida. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a gritar. Ele começa a fazer coisas que chamam a atenção, coisas que são diferentes. Irmão, eu vou dizer algo para você, algo que nós, de alguma maneira, igreja nos dias de hoje, estamos entrando em um padrão, aonde alguém diz: é assim que se deve ser uma igreja, é assim que você deve se comportar, é assim que você deve falar, é desse jeito que você deve buscar, é só nesse momento. E esse texto nos mostra que você chama e Ele ouve, você grita e Ele atende, você clama e Ele para o que Ele está fazendo para ouvir a sua voz. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida nós estamos deixando oportunidades maravilhosas na presença de Deus, de as coisas serem transformadas na nossa vida. Por quê? Com medo do que alguém vai dizer, com medo do que, não foi assim que eu aprendi. Então nós precisamos entender nesse texto: faça o que for preciso para que Jesus permaneça, faça o que for preciso para permanecer na presença dEle, faça o que for preciso para que a sua vida seja transformada, o que for preciso. Porque quando nós nos convertemos, nós oramos às 3 da manhã, sim ou não? Não deixa Jesus embora. Quando nós nos convertemos ou conhecemos Ele, nós jejuamos. Nós nem sabemos o que é jejum e jejuamos, sim ou não? Quem já fez jejum sem entender direito o que era jejum? Faz assim, fica mais bonito assim quando você... Eu faço jejum e nem entendo o que é jejum. E aí eu vou para a internet e as pessoas falam: você está só passando fome, não vale nada. Quem é alguém para dizer o que você pode viver na presença de Deus ou não? Faça jejum entendendo ou não entendendo, porque se você não entender, no meio da caminhada Ele te explica. Agora eu vou gritar, ninguém grita, eu vou falar o quê? Irmão, não deixe Jesus ir embora. Não perca a presença de Jesus. Não saia da presença de Jesus. Não se amolde às coisas do mundo. Permaneça e busca e faça o que for preciso para permanecer na presença dEle. Nós precisamos, irmãos. Eu vou dizer algo para você aqui, não me leve a mal. Nós precisamos ser sal da terra. Tem muita comida hoje sem gosto de nada, ou agradando o gosto de alguns. E você foi chamado para temperar. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para viver na presença dEle e fazer o que Ele colocar no seu coração para você fazer. Não deixe Jesus embora. Segundo,
Não deixe ninguém se colocar entre você e a presença. Versículo 48 diz assim: muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras, a galera estava falando: cala a boca, querendo coagir. Fica quieto, cala a boca, você não pode ficar fazendo isso, você não pode gritar, você não deve fazer isso, você não deve se manifestar dessa maneira. É claro, irmão, que a gente vê muita coisa absurda, mas por causa dos absurdos, você não pode deixar de viver aquilo que Deus colocou em você. Nem o absurdo e nem ser um seco gelado. Quem está entendendo? Eu também não preciso me aparecer, nem ser extravagante o tempo inteiro na minha vida. Mas eu também não posso ser alguém frio, insosso, sem cheiro, sem gosto. Quer ver uma coisa triste na vida de alguém? É você perguntar alguma coisa para essa pessoa e ela falar assim: ah, eu não sei, o que meu pai falar está falado, o que o meu irmão falar está falado, o que o pastor falar está falado. Ei, você é alguém na presença de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, a tua opinião importa. Quem está entendendo isso? Não deixe ninguém se colocar entre você e Deus. Isso aconteceu muitas vezes, e levantaram santos, imagens, porque muitas vezes é cômodo, o ser humano quer alguém que faça o trabalho dele, mas o trabalho de ir à presença, de buscar a presença, de chamar o milagre sobre a sua vida é seu, é nosso. Tem coisas que vivemos em comunidade, tem coisas que é nosso particular. E não dá para eu ir pegar uma carona no jejum da minha mulher, ou na oração dela, né? Aquele crente 6 horas, antigamente falava muito isso, né? 6 horas por mim. Não tem problema em oração e nem pedir oração. O problema é você não fazer a sua parte, não fazer a sua oração. Intercessão é muito válido. Em alguns momentos nós precisamos nos reunir e orar juntos mesmo. Mas o meu relacionamento particular eu preciso acender e manter. Por quê? Se não chega uma hora dessa, a presença de Deus está ali, a resposta que você está buscando está ali, a transformação da sua casa, da sua família está ali, a mudança de tudo está ali. Alguém manda você calar a boca e você faz o quê? Ah, é verdade. Ou então murcha, ou então frustra, ou então chora, ou então faz bico, ou então vai embora. Não deixe, escuta isso, por favor, nada e nem ninguém, nada e nem ninguém se colocar entre você e a presença do nosso Deus. Nada e nem ninguém. Se alguém vier mandar você calar a boca, você não precisa brigar com essa pessoa. É simplesmente ignorar ela e continuar buscando, continuar clamando. Se você tem um foco, se você tem um objetivo, não é alguém falando contra você que vai paralisar o que Deus vai fazer na sua vida. A galera, cala a boca, fica quieto, você está incomodando. Eu não falo só sobre o culto aqui, amém? Porque às vezes nós pensamos, eu quero dar um glória, aqui fico com vergonha. Aqui, irmão, você pode adorar, você tem liberdade também. Mas eu estou falando sobre a nossa vida, sobre andar na presença do Senhor e não permitir que nada entre como um obstáculo entre eu e Deus, entre eu e a presença. Terceiro,
deixe tudo de lado e prefira a presença. 49 e 50, versículo 49 e 50 diz assim: foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Deixe tudo de lado e prefira a presença. Antes de falar sobre isso, deixe tudo de lado e prefira a presença. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso daqui serve para todos nós, amém? Porque às vezes a gente pensa que o comunicador, o pregador, o pastor, o que você preferir, ele está só falando assim, ele está ditando regras. Não, irmão. Essa palavra aqui está ministrando na minha vida como a sua também. E aí, é nesse momento que a igreja tem se perdido. É nesse momento que nós estamos invertendo e trocando prioridades. É neste momento. Por quê? Porque nós muitas vezes colocamos alguns obstáculos, colocamos algumas coisas. E nós precisamos deixar as coisas desse mundo de lado e colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Quem entende isso? Deixe as coisas do mundo de lado e coloque a presença em primeiro lugar. Não tem como você entrar na presença e as coisas do mundo não perderem o valor, irmão. Entende isso? Por quê? Porque a presença dele é muito mais valiosa do que qualquer coisa que nós possamos viver neste lugar. É por isso que a presença de Deus muitas vezes vai murchando, vai enfraquecendo nas nossas vidas, porque a gente vai entulhando, a gente vai enchendo de coisa o nosso coração, e fica pouquinho, um pequenininho espacinho para a gente vir no dominguinho adorar o nosso Deusinho. Porque todo o resto está preenchido. Então, o que nós precisamos ser honestos? Igreja, amém? Alguém diz assim: se você continuar pregando palavra assim, você não vai encher a igreja. Eu não estou aqui para encher a igreja, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Bem que eu queria que a igreja tivesse lotada aqui, que a gente fizesse uns 4, 5 cultos por domingo. Alguém vê algum mal nisso? Oh, glória a Jesus, amém. Mas o sermão não pode ser feito para isso. O sermão, ele é feito para te dizer o que você precisa para ir para a vida eterna. E o que nós precisamos para ir à vida eterna é largar as coisas desse mundo de lado e preferir a presença do Senhor ainda aqui neste lugar. Porque às vezes nós pensamos: eu vou estar com Ele para sempre no céu, dizendo: santo, santo, eu te adoro, eu vou engrandecer o nome dEle para sempre. Mas se nem aqui a gente consegue. Então o que esse cego faz? Ele joga tudo que ele tem. Sabe o que mostra pra gente, irmão? Na presença de Deus, tudo que a gente tem é lixo. Talvez você diga assim: é claro, ele é um mendigo que só tem uma capa, quero ver jogar tal coisa, jogar tal coisa, eu me preparei tanto, eu vivi tanto. Na presença de Deus, tudo isso é pequeno, porque a presença dele é maior do que tudo. Então você crê numa presença que transforma, você crê numa presença que muda tudo. Então prefira essa presença a qualquer coisa deste mundo. E como é que eu faço isso? Colocando meu coração inteiro nisso. Como é que eu faço isso? Chegando aqui neste lugar e dizendo: Senhor, tudo que eu quero é adorar o teu santo nome. Eu só quero ser envolvido na tua presença.
Alguém vai dizer para você, isso é uma oração de menino, isso daí é coisa, Deus está em todo lugar. Essa pessoa já nem ora mais, ela é seca, vazia. Cuidado com quem você está ouvindo, irmão, porque às vezes as coisas mais preciosas estão em ter um coração como o de uma criança. Eu preciso chegar neste lugar e derramar meu coração. Eu preciso chegar neste lugar e dizer a Deus: Senhor, obrigado por ter me permitido chegar aqui mais uma semana. Eu tive tantos desafios, eu tive tantas lutas, mas a sua presença é maior do que tudo isso. Eu tenho tantas coisas para pensar e o meu coração é tão pequeno e limitado, mas eu não troco a tua presença por nada. Quem é filho já vai entendendo no seu espírito, no seu coração. Por quê? Porque nós somos filhos, mas nós somos humanos, somos limitados. E se formos honestos mesmo, muitas vezes a gente está o quê? Um pezinho na igreja, um pezinho nas coisas do mundo. Eu amo o Senhor, mas amo o mundo. Eu amo a presença. Eu choro na presença, eu adoro a presença, mas eu adoro também as coisas do mundo. Não dá para escolher isso, irmão. Eu preciso tomar uma decisão. O que vai ser maior no meu coração? E aí, o que esse cego nos ensina? Tudo que eu tenho fora da presença não serve para nada. Porque é a presença que vai me levar ao objetivo, é a presença que vai me levar à transformação, é a presença que vai suprir a minha necessidade, é a presença que vai sarar a minha enfermidade, é a presença que vai mudar o estado da minha família, é a presença que vai fazer aquilo que eu não posso fazer, é a presença que vai trazer sobre a minha vida aquilo que eu espero há anos, é a presença. Ele joga a capa. Você entende isso, irmão? Jesus está indo embora, ele fala, ele não pode ir embora. Eu preciso da presença dele. Ele não pode ir embora, eu preciso dele. Aí alguém tenta impedir. Ele pensa, ele nem ouve, ele ignora. Por quê? Porque o que ele está vendo é muito maior do que os obstáculos que nós temos nesses dias. Nossa vida é cheia de obstáculos, sim ou não? Teve luta essa semana. Eu estou na beira do caminho, eu estou largado, ninguém nem está me vendo, a multidão está passando. E eu estou esquecido. Em algum momento, irmão, o Senhor, Ele chama você. Em outro, você que precisa chamar a presença dEle. Sabe o que eu penso mesmo? É que quando nós somos salvos, o Espírito Santo vai lá nos buscar. Agora, quando nós precisamos ir mais profundo, ou quando nós, de alguma maneira, nos afastamos da presença dEle, aí eu preciso cair em mim, ter a consciência e começar a chamar pela presença dEle novamente na minha vida. Quarto, na presença não existe lugar para dúvidas. Versículo 51 diz assim: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Você sabe, irmão, lá no começo da minha conversão, eu ouvi alguém dizendo assim, eu me lembro ainda hoje, sobre esse texto, pregando sobre isso. Se Jesus te perguntasse agora, o que você quer que eu te faça?
muitos de nós não saberíamos responder, ou falaríamos qualquer coisa que viesse à nossa cabeça. Mas na presença de Deus não existe lugar para dúvida. Na presença de Deus é lugar para confiança, para convicção, para certeza. E aí Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu te faça? E o homem responde na hora: que eu volte a ver. O que você quer que eu te faça? Se Jesus te perguntasse isso agora, irmão, qual seria a sua resposta? Se você clamar por Ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei a sua voz, eu ouvirei o seu clamor. O Senhor ainda continua ouvindo a sua voz, Ele ainda ouve a sua oração, Ele ainda ouve o seu clamor, e Ele ainda sara a sua terra e o seu coração. Ele continua sendo Deus. O que você quer que eu te faça? O homem é cego, o homem é pobre, o homem tem vários problemas, meu Deus. Ele tem vários problemas. Mas tem uma coisa que ele determina. Tem uma coisa que ele pensa: se eu não for mais cego, todo o restante vai ser transformado. Então eu quero voltar a ver. Tem uma coisa, irmão, que é lindo nesse texto, que ele é literal. Era um homem que via e ficou cego, e agora ele quer voltar a ver. Você entende isso? E eu queria trazer algo para os nossos corações hoje aqui. Quem já foi muito íntimo, ou ainda é, quem já foi muito íntimo na presença de Deus? Faz assim, ó. Quem já foi muito íntimo, faz assim, ó. Se você ainda é, louvado seja Deus pela sua vida. Mas o que esse cego ele está falando aqui é: um dia eu já enxerguei, eu sei como é enxergar. É muito bom olhar e ver as coisas, é muito bom você poder enxergar as pessoas e ver tudo, mas agora eu não enxergo mais, e isso rouba a minha paz, e isso rouba a minha provisão, e isso rouba a minha saúde, e isso mexe com tudo dentro de mim, e eu quero voltar a enxergar para que todas essas coisas também sejam transformadas e renovadas na minha vida. Então, se você já foi muito íntimo e por algum motivo isso se esfriou, irmão, o que eu penso é que nesses dias, eu creio mesmo, Jesus está aqui neste lugar e Ele pode restaurar a sua visão, restaurar a presença dEle na sua vida. Alguns precisam simplesmente voltar a crer. Só isso. Voltar a crer que Jesus pode curar, que Jesus pode mudar. Então o que queres que eu te faça? Quero voltar a enxergar. Quero voltar a estar na tua presença. Quero voltar a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero ser restaurado. Quinto e último, a presença transforma. 52. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. A presença de Jesus ainda
transforma. A presença de Jesus ainda cura. A presença de Jesus ainda multiplica, ainda traz provisão, ainda muda o ambiente, faz as coisas novas. A presença de Jesus tem o poder para mudar completamente o cenário e a história da sua vida. A presença. Tem um texto que eu gosto muito, que é a multiplicação de pães. E lá existe uma multidão. E Jesus começa a pregar para aquela multidão. E aí começa a ficar tarde. E aí Jesus e os discípulos começam a trocar uma ideia, a conversarem. E agora, como é que a gente vai fazer? Porque já é tarde. Aonde essa galera vai comer? Eu não sei se você consegue entender isso, mas naquela época não tinha shopping. Não tinha um lugar ali, um McDonald's, uma pizzaria. Vamos todo mundo aqui sair do culto para a pizzaria. Eles estavam em um lugar ermo, deserto, nos montes. E aí Jesus olha para os discípulos, começa a conversar. Como é que a gente vai alimentar? E aí os discípulos, mas nem que a gente tivesse muita grana, muito dinheiro, a gente conseguiria achar um lugar para comprar comida, pão, para dar para todo mundo que está aqui. E aí André aparece com 5 pães e 2 peixinhos de alguém ali, de um menino. E aí André fala assim: olha, tem alguém aqui que está ofertando 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus, irmãos, ele faz o quê? Ele pega os pães, ele pega os peixes, ele olha para o céu e ele dá graças a Deus. E começa a multiplicar os pães e os peixes. E aquilo que parecia muito pouco, ou quase nada, ou nada para tanta gente, na presença de Jesus se multiplica e traz provisão, e traz sustento, e traz resposta, e traz algo novo sobre a vida de todas aquelas pessoas. O que eu vim aqui para dizer para você, irmão, é que a presença de Jesus ainda tem poder. Na presença de Deus, as coisas ainda podem ser transformadas. Na presença de Deus, Ele ainda tira um profeta de dentro da barriga de uma baleia. Na presença de Deus, Ele ainda gera um cordeiro no alto de um monte para que um filho não seja sacrificado. Na presença de Deus, Ele ainda alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Na presença de Deus, Ele ainda dá estratégia para que com uma pedrinha um gigante seja derrotado. Na presença de Deus existe a resposta, a mudança, a transformação e tudo o que você precisa para a sua vida. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Então o que eu preciso? Estar em Deus. Todo o restante, irmão, todo o restante, escuta isso, todo o restante, visão, método, modelo, pentecostal, neopentecostal, tradicional, tanta coisa que, tanto invenção humana, na presença de Deus, tudo isso fica desse tamanhinho aqui, ó. Quem está entendendo? Porque Deus olha dentro do seu coração. Deus não se impressiona com o seu dom, ou com o seu talento, ou com a maneira como você é eloquente.
Deus olha o seu coração, sonda se tem verdade, porque se você crê e for batizado, você é salvo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Aquele cego, olha só, ele precisava ser curado, ele precisava de um milagre financeiro, ele precisava de um milagre nas emoções, ele precisava de uma casa, ele precisava de uma família, ele precisava de muitas coisas. Mas uma só, a presença de Jesus foi capaz de mudar tudo isso. Quem entende isso, por favor? Você que necessita de muitas coisas, você precisa entender no seu coração nessa noite que você precisa, na verdade, de uma coisa só. Ah, meu Deus, por favor, entenda isso. Na verdade, nós precisamos de uma só coisa: a presença de Jesus, porque na presença dele as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, e tudo o que você vai precisar, vai ser acrescentado sobre a sua vida. Quem tem noção do que é ser acrescentado, irmão? Um dia Deus liberta o povo dele, do Egito, da escravidão, e aí chega no meio do caminho do deserto que nós vamos comer. E aí Deus pode ficar tranquilo, porque alimento não vai faltar. Entra para a sua tenda, amanhã de manhã você vai ver sinais, você vai ver manifestação da glória de Deus. E eles entram para a tenda, e quando eles amanhecem, vem muito pão, e eles nem sabem que é aquilo. Eles perguntam: o que é isso? E aí vem a resposta: isso é o pão que você precisa. Então acrescentar quer dizer isso, irmão. Deus, ele sabe que você precisa. Deus, ele sabe o que você necessita, o que a sua família necessita. Você só precisa buscar ele em primeiro lugar na sua vida e no seu coração, e as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Deus multiplica pão, Deus manda pão do céu se for preciso. Deus cura o cego, cura o enfermo, Deus muda a sorte, Deus acaba com a escassez. Ele ainda tem o poder de todas as coisas na palma das mãos dele. A única coisa que nós precisamos é buscar a presença dele com todo o nosso coração. Só precisamos de Jesus. Se você pudesse fazer uma oração bem feita, seria: Senhor, tudo que eu preciso é estar na tua presença, porque na tua presença eu tenho consolo, na tua presença eu tenho alívio, na tua presença eu tenho provisão, na tua presença as minhas forças são renovadas, na tua presença eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ser pobre, sei ser rico, eu sei ter muito, sei não ter nada, isso interfere pouco, porque na tua presença eu posso todas as coisas.